Pronto, agora tá gravando. Então é isso, antes de tudo, boa noite, né? A gente está indo agora para nossa nona aula de filosofia. Falta aí, eu acho que menos, bem menos até, né? De 3 semanas para o Enem. Eu acho que são 18, 19 dias, né, que falta. É, Cara, assim, biomedicina é muito, muito maneiro. Uma das minhas melhores amigas faz, e ela, tipo assim, super se encontrou. Ela também tinha biologia como uma das matérias preferidas dela, mas ela não pensava, assim, na medicina em si, sabe? Ela pensava muito mais nessa área mesmo da biomedicina, e ela tá super realizada. Mas também tem muito assunto parecido, assim, na faculdade, na grade, você vai perceber isso. É muito, muito bom. Então, deixa eu colocar aqui o slide para correr. Cara, então, vamos fazer antes de tudo, tipo assim, um flashback, né? De tudo que a gente já viu até agora, que a gente viu filosofia antiga, filosofia medieval, a gente viu filosofia moderna e agora a nossa primeira aula de filosofia contemporânea, ou seja, a gente já está acabando real, é real oficial. Só que aí o que acontece? Hoje a gente ainda vai estar falando, eu vou falar sobre dois filósofos. Hegel vai ser o primeiro que está na filosofia moderna, no finalzinho, tanto que aqui na imagem dá para ver, eu acho que dá para ver o mouse. Hegel está no finalzinho da filosofia moderna. Marx, eu ia falar com vocês, só que eu pensei assim, cara, a professora de sociologia já falou com vocês sobre Marx, entendeu? Sobre a filosofia e a sociologia de Marx. Então, acho que eu pegar uma aula para dar Marx para vocês seria, tipo assim, repetir o que ela já falou, entendeu? E perder um tempo que eu poderia estar, a gente poderia estar conversando sobre outro assunto, resolvendo questões ou algo do tipo, entendeu? Então, eu tentei desviar, assim, dos assuntos que já foram contemplados para vocês. Tá bom? Então, Marx era uma aula, inclusive, que eu já tinha pronta, só que aí, como já foi dado para vocês, eu não vou dar. Então, essa vai ser realmente a última aula, assim, o último filósofo que eu vou estar dando para a gente estar falando de Hegel e principalmente da dialética de Hegel. E aí a gente vai falar de Nietzsche também, que é o primeiro filósofo que está aqui, inclusive, nessa imagem, né, nessa arte, sobre a filosofia contemporânea. Então, a gente vai sair da moderna e entrar para a contemporânea. Vamos lá, então. Para a gente falar de Hegel, vamos pensar no seguinte: Hegel ele era um filósofo idealista dos séculos XVIII e século XIX. A filosofia idealista, principalmente nesse sentido de ser uma filosofia idealista alemã, que foi onde começou esse movimento da filosofia idealista em si, é uma filosofia já diferente, porque a gente está falando mais sobre consciência, mas ao longo da aula você vai entender, né, vocês todos vão conseguir entender o que é essa filosofia idealista, o que é ser um filósofo idealista, beleza? Então vamos lá. Inclusive, Hegel ele influenciou diretamente Karl Marx. Né? Ele influenciou diretamente, só que como a gente não vai falar sobre Marx, já foi falado sobre para vocês, eu vou falar de uma forma bem superficial, no sentido de que Marx ele teve muita influência de Hegel, inclusive no começo da filosofia de Marx, ele era muito chamado de filósofo idealista também. Só que aí, com os estudos de Hegel, né, além de outros filósofos que Marx também estudou, mas através, né, da filosofia, da concepção de Hegel, ele inclusive trouxe muitas ideias em oposição a Hegel. É aquilo que a gente falou, nem sempre a pessoa, o filósofo, ele vai estudar um filósofo que veio antes dele, né, um outro filósofo, e vai concordar totalmente com aquela ideia. Às vezes, quando a gente fala assim, esse filósofo teve influência de outro filósofo, não quer dizer que concordou, entendeu? Quer dizer que viu aquilo, quer dizer que pode ter concordado ou não, ou em partes concordou em algumas coisas e outras não. Beleza? E aí, Marx, inclusive, teve, tipo assim, muita influência mesmo de Hegel na filosofia dele. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas aí vamos entrar no seguinte: o que é ser um filósofo idealista? Né? Que foi aquilo que eu falei aqui para vocês. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que falar da dialética de Hegel, inclusive. Essa dialética é muito importante, que é o que diz de verdade o que é a filosofia de Hegel. O que acontece? A dialética, basicamente, é o quê? O confronto de ideias. E aí Hegel ele vai dizer que nada é estático. O que é estático? Algo estático, você tem que pensar numa fotografia.
Uma fotografia é estática. Você consegue ver tudo, mas naquela foto está tudo parado, você não consegue ver movimento. Ele vai dizer que absolutamente nada é estático, nada na nossa sociedade é estático. Não tem como você dar uma opinião e aquela opinião permanecer a mesma para o resto da sua vida, entendeu? Em todos os assuntos da sua vida. Então, ele vai dizer que a vida, a sociedade, ela não é estática, ela está sempre em fluidez, sempre em mudança, principalmente em contradição. Entendeu? Imagina só quantas vezes você já decretou assim, não, eu tenho certeza desse pensamento aqui, e aí semana que vem você já mudou de pensamento, seja sozinho ou seja pela influência de fatores externos, entendeu? Então, Hegel ele vai dizer isso, que nada é estático. E como assim nada é estático? Ele vai dizer que tudo na nossa sociedade tem uma tese, vamos supor, a tese é a sua opinião, a sua concepção sobre qualquer coisa que seja, entendeu? Qualquer coisa, desde os assuntos mais banais até os mais complexos. Essa, a sua tese é a sua opinião. Aí vai vir a sociedade em si, vai te dar uma antítese, uma contradição, ou te fazer refletir quanto a essa opinião que você tem. E aí não significa que a tese e a antítese, mesmo sendo oposições, contradições, elas vão se anular. Elas vão se juntar e formar a síntese, que é a geração dessa nova ideia, entendeu? Então, basicamente, de uma forma prática, é como se eu e você, a gente estivesse aqui conversando, Manu, aí a gente está conversando, eu falo uma tese, e você fala, ué, mas eu não acho isso, por causa disso, isso, e eu falo, realmente. E aí, a partir dessa sua contradição, eu não anulo a sua opinião. Toda opinião que é dada a mim, ela vem como conhecimento também e modifica, mesmo que inconscientemente, a opinião que eu tinha, que é a tese. Então, a partir daí, a gente tem uma síntese, uma nova ideia que foi criada pela junção da minha com a sua, da tese com a antítese. Então, ele vai falar que isso que rege a nossa sociedade, isso que rege a consciência das pessoas na nossa sociedade, e isso que permite que nada seja estático, tudo está sempre fluido. E a contradição que faz isso, a dialética, essa é a palavra. Essa é a dialética hegeliana. E aí, para a gente entender mais sobre Hegel, a gente tem que pensar numa arte dele, que é uma das obras mais famosas dele, que é a Fenomenologia do Espírito. Aí você deve estar pensando, caraca, espírito, como assim? O que é espírito? E espírito, para Hegel, significa consciência, entendeu? Ou seja, o que é o espírito para Hegel é consciência. Então, é o estudo da consciência. Ele vai dizer que o espírito, que significa consciência, se divide em três. Tá bom? E aí é nessa ordem que eu coloquei aqui para você no slide, nesse sentido de que primeiro vem um, depois vem outro e depois vem o outro. Como que é? O primeiro espírito, ou seja, a primeira consciência que a gente tem é o espírito em si. O que é o espírito em si? É a sua primeira consciência. Sabe, quando uma coisa muito importante, eu acho que é um exemplo que eu posso dar é quando um neném, ele nasce, por exemplo, e ele começa a perceber que ele tem mãozinha, sabe? O bebê fica assim, tipo, eu tenho mãozinha, eu tenho um corpinho, eu tenho barriga. O espírito em si é você se conhecer, entendeu? A sua consciência sobre si mesmo, a sua consciência de que você existe, você é um indivíduo, entendeu? Esse é o espírito em si, em você mesmo. O espírito em outros que vem depois, posteriormente, é quando você percebe que você não está sozinho nesse mundo. Você não está sozinho na sociedade. Existem outras pessoas ao seu lado, entendeu? Seja da família, amigos, sejam desconhecidos, o espírito em outros é quando você tem essa percepção dos outros na sociedade, como você nunca vai estar sozinho. E o espírito absoluto, ou espírito ser para si, que a gente pode dizer, também, né, pode dizer esses dois nomes, é quando você começa a viver em harmonia nessa sociedade que você percebeu que existe, entendeu? Você agora consegue viver, você sabe viver nessa sociedade. Então, primeiro vem o espírito em si, depois o espírito em outros, e aí é basicamente aquilo que a gente falou, da tese, da antítese e da síntese. A tese seria o espírito em si, depois viria a antítese, que é algo diferente, em contraposição, o espírito em outros, nos outros. E a síntese disso tudo me mostra como fazer para viver essa vida, como fazer para eu viver nessa sociedade, entendeu? Que é viver em harmonia e etc, que você só vai conseguir atingir esse espírito absoluto, que é o espírito ser para si, quando você tem a razão, quando você alcança a razão, tá bom?
Então, Hegel e a sociedade. Vamos falar de Hegel e a sociedade, que aqui a gente vê, inclusive, uma contraposição, né, de Marx para Hegel. Eu não vou focar muito em Marx, é uma aula super rápida até quando a gente fala de Hegel, mas se eu focar em Marx, Marx sim é um assunto massivo, entendeu? Um assunto de uma aula só para Marx, para a gente ficar aí 1 hora falando de Marx. Então, vou falar de uma forma bem simples, até porque, como foi dado para vocês, vai ser até mais fácil. Marx, vocês viram que ele é um filósofo materialista, um filósofo que ele estuda basicamente a diferença, né, a luta de classes. A luta é como que isso rege a nossa sociedade, certo? Os privilégios na nossa sociedade, como que existem essas camadas na nossa sociedade. Então, Marx, ele vai estudar, ele é um filósofo materialista, né? Tem o marxismo de Marx, que fala sobre a luta de classes, fala sobre toda essa questão. Então, Marx, quando ele fala da sociedade, ele fala com outro intuito, com esse intuito que, inclusive, foi dado na aula de sociologia para vocês, da luta de classes, né? Mas quando a gente fala de Hegel, ele fala da consciência. Por isso que ele é chamado de um filósofo idealista, entendeu? Hegel. E no início, Marx é chamado de filósofo idealista porque ele estudava muito Hegel. Então, quando a gente fala de Hegel em si, agora voltando para Hegel, quando a gente fala de Hegel e a sociedade, ele vai falar sobre a consciência. O que é o Estado? Para eu explicar para vocês o que é o Estado para Hegel, eu vou falar para vocês o seguinte: imagina que o que é uma família? A família seria o quê? Tem vários membros na família. Tem você, tem irmão, tem irmã, tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, seja lá quem for. São muitas pessoas que compõem essa família, entendeu? E cada uma delas tem a mesma opinião. Mesmo que vocês vivam em harmonia, vocês têm contraposições de opiniões. Entendeu? Tem opiniões divergentes, nem que seja por uma única coisa. As pessoas são singulares, as pessoas são únicas e diferentes. Então, cada um tem a própria consciência. E aí, Hegel, então, imagina agora que a família, ela é o quê, então? De acordo com tudo isso, ela é nada mais do que a síntese de todas as contradições de todos os membros daquela família, certo? De todos aqueles indivíduos. Então, Hegel, ele vai falar o quê? Que o Estado, ele é o espírito absoluto dos seres, que é o quê? Quando você vive em harmonia, lembra que eu falei para vocês que é aquela questão da família? Vocês aprenderam a viver em harmonia independente das diferenças. O Estado, ele é isso, ele é o espírito absoluto dos seres, entendeu? Quando as pessoas, elas sabem viver em harmonia em sociedade. E aí a gente tem a formação do Estado. E o que o Estado é? O Estado é a síntese das contradições de cada membro que faz a sociedade, entendeu? E ele é resultado também, resultado que passou por todas as formas até chegar ao espírito absoluto. Cada pessoa daquela sociedade, ela passou pelo espírito em si, ela passou também por esse processo, e passou aqui sem querer, ela passou também por esse processo de espírito em outros, e agora ela está no espírito absoluto, que é em si vivendo de forma harmônica em sociedade, entendeu? E aí agora a gente resolve uma questãozinha aqui de Hegel. Vamos lá. Eu vou ler, antes de tudo, a pergunta norteadora e depois eu leio o texto, tá bom? Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a filosofia de Hegel. Sempre que na questão falar, com base na leitura do texto acima, sempre dá uma olhada na questão, no texto. Porque às vezes, quando a gente vai fazer prova, é algo até que eu falei para vocês que acontece muito em humanas e muitas vezes é necessário, né? Vocês que vão fazer a prova dia 21, vai ser a primeira prova, né? É importante vocês terem em mente que é uma prova muito cansativa, muito mais maçante, porque são muitos textos e textos, interpretação de texto, e muitas vezes a gente vê e fala, cara, esse texto aqui não tem nada a ver com a questão, não lê o texto. E tá ok, entendeu? Uma forma de ganhar tempo se você consegue resolver a questão tendo convicção dela, sem ler o texto, e se a pergunta norteadora não falar para você ler o texto. Mas se a pergunta norteadora tá falando para você ler o texto, é muito importante que você veja, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o texto. O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. E aí, agora já tem resposta aqui do chat, né? Mas aí vamos ver. Com base em seus conhecimentos na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a filosofia de Hegel. Você falou que é B, né?
As contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. E realmente é essa resposta, que é o que a gente conversou, né? Agora há pouco a gente falou sobre isso, a importância da oposição das coisas. Quando a gente tem algo que é totalmente diferente, divergente, que são incompatíveis, que são realmente oposições, não é que uma anula a outra, uma tem mais importância que a outra. As contradições, elas são realmente momentos da unidade orgânica. Então, o que acontece? Isso. A minha gata está batendo aqui na porta para entrar. O que acontece? O que eu estava falando aqui? Elas não se contradizem exatamente, entendeu? Todas são necessariamente iguais. Elas se contradizem no sentido de podem ser opiniões diferentes, mas nem por isso você vai refutar a outra. Longe de se contradizerem, todas são necessárias, igualmente necessárias. Agora vamos ver essas duas questões aqui. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte e o absoluto de, eu não sei realmente pronunciar, por outra entidade, a ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, falando da dialética, que é regido pela marcha triádica ou seja, quais são as três coisas que compõem a dialética? Me fala aí no chat. A, experiência, juízo e raciocínio. B, realidade, crítica e conclusão. C, matéria, forma e reflexão. Ou D, tese, antítese e síntese. D, beleza, você respondeu. Vamos para 3 agora. Com efeito, o racional, que é sinônimo da ideia, quando ele entra em sua efetividade simultaneamente na existência externa, lembrando que, olha só uma coisa que eu fiz, eu comecei lendo o texto, que agora dando aula e tal, é costume a gente sempre estar lendo o texto para a gente aprender mesmo e absorver. Só que olha como só a pergunta você já conseguiria responder. Para Hegel, a dialética teria quantas fases? Tipo assim, não tem nada a ver com o texto isso, entendeu? Então, olha só como já é uma questão diferente. Essa daí já daria para a gente estar respondendo, né? A, apenas uma fase, o absoluto. B, 2 fases, por isso o nome dialética. C, 3 fases. Eu acho que eu até acabei apagando a D, sem querer. Mas é exatamente isso que você respondeu. É D, né, tese, antítese e síntese, e C, 3 fases. Agora a gente vai para o nosso segundo filósofo, que, enfim, mostra que a gente entrou na filosofia contemporânea. Beleza? Que já mostra que a gente está aí, nossa, a gente trilhou muita coisa até aqui. Meu Deus, a gente já passou por muita coisa. A gente vai agora para o nosso primeiro filósofo dessa nossa aula de filosofia contemporânea, que vai ser Nietzsche. Nietzsche é um filósofo, assim, muito importante, muito famoso, porque tem muitas obras que são vendidas. Eu acho que Nietzsche é um dos filósofos mais vendidos, mas não só obras de Nietzsche, mas principalmente obras que outras pessoas fazem, por exemplo, quando Nietzsche chorou e etc., que são outras obras de outras pessoas, outros autores, outros filósofos que tentam interpretar Nietzsche. Então, Nietzsche realmente é um filósofo que vende muito. E muitas vezes, inclusive por conta disso, Nietzsche é interpretado errado, de forma errada. Então, é justamente por isso que a gente tem que estudar Nietzsche da forma certa. Nunca que eu vou conseguir, de tantas obras e tanta extensão que tem nas obras de Nietzsche, eu nunca vou conseguir dar uma aula aqui falando para vocês, principalmente em 1 hora. No caso, nem é 1 hora, né? Porque a gente já pegou um tempo falando de outro filósofo, mas eu nunca vou conseguir dar uma aula aqui para vocês falando toda a filosofia de Nietzsche, todo o pensamento de Nietzsche. Mas a gente pode sim falar dos pontos mais importantes e principalmente os pontos que são mais sujeitos a erros de interpretação das pessoas, para vocês não cometerem esses erros. Então, vamos lá. Nietzsche, ele na realidade foi um filósofo que ele teve muita contradição ao pensamento de Sócrates. Lembra o quanto que a gente falou de Sócrates no passado? Nietzsche, ele realmente ele teve uma grande contradição aos pensamentos de Sócrates, principalmente porque Sócrates ele vinha em oposição à filosofia pré-socrática, né, que veio antes de Sócrates, e começou a falar da importância da razão acima de todas as coisas. Então Nietzsche, ele não concorda com isso. Eu vou explicar para vocês o porquê essa é a base de toda a filosofia de Nietzsche. Por que ele não concorda com a razão acima de todas as coisas?
Beleza? Então, justamente por isso, Nietzsche ele se apegou muito para falar nas suas obras originais de Nietzsche mesmo, ele se apegou muito e teve muitas referências pré-socráticas, na filosofia pré-socrática. Então, Nietzsche, ele trabalhava, inclusive, com o conceito de dois deuses, ele teve como recurso o estudo dos deuses pré-socráticos. Lembra que a gente falou da filosofia pré-socrática, que os filósofos eles eram chamados de quê? De naturalistas, de fisicistas, né? Então, Nietzsche ele falou muito da filosofia pré-socrática e ele trouxe assim à tona também essa questão dos deuses. E aí ele falou de Apolo e falou de Dionísio, entendeu? Então, Nietzsche ele trabalha com conceitos que ele chama de apolíneos e dionísios, que se refere a Apolo e a Dionísio. E o que seriam esses dois? Apolo seria o deus grego da lucidez, o deus grego que significa a harmonia, a ordem, entendeu? A lucidez, a clareza. Já Dionísio é o deus grego da embriaguez. É muito dito dessa forma, da exuberância, dito como deus da desordem. Só que para Nietzsche, ele diz que esse é justamente o Deus que permite nós sermos humanos, entendeu? Nós sentimos, é o Deus do sentimento, porque não dá para você só viver uma vida guiada unicamente pela razão. Eu até vi aqui agora que eu coloquei razão com acento errado, né? Mas então, aí vocês ignoram. Mas então, ele vai dizer justamente isso. Dionísio é o deus grego que permite que a gente seja humano, entendeu? Que a gente erre, que a gente sinta, entendeu? E não só seja uma pessoa, um robô racional. Só que aí, como que tudo isso entra no resto, né, nessa questão do resto da obra de Nietzsche, que é o que mais tem importância, que eu vou falar para vocês no próximo slide, né? Que é justamente falando sobre o anticristo, sobre essa questão do Deus está morto em si, né? Que vocês vão entender a concepção de Nietzsche, inclusive as pessoas interpretam de uma forma muito errada. Ele vai dizer, simplesmente, que a humanidade, ela se esqueceu de Dionísio. Quando a humanidade lá, e nos tempos de Sócrates, começou a ver a razão acima de todas as coisas, a humanidade ela foi se perdendo o humano em si, o ser humano, perdendo Dionísio da sua vivência, se afastando de Dionísio e tendo uma vida tomada pelos conceitos apolíneos, uma vida tomada por Apolo, entendeu? Ele vai dizer o quanto isso é errado, o quanto é difícil a gente não ter essa humanidade, o quanto é errado a gente não ter essa humanidade, entendeu? E aí, agora vocês vão entender. Quando a gente fala vamos falar da principal obra de Nietzsche, né? Que seria o Anticristo. O que seria isso? Muita gente fala, não, ele fez uma obra chamada O Anticristo, ele realmente é contra Deus, contra a existência de Deus, ele é ateu. Gente, não é nada disso a questão. Nada, nada, nada disso. É muita interpretação errada e é muito importante não interpretar errado os filósofos para você, na hora do Enem, na hora de um vestibular, conseguir acertar uma questão, porque na hora que vier lá no Enem um fragmento de um texto que está lá com o título O Anticristo, é normal que grande parte das pessoas interpretem de forma errada, entendeu? Então, como que vai ser a concepção, o pensamento de Nietzsche, de acordo com essa questão, né, do o que é a obra O Anticristo? É uma das principais obras de Nietzsche, e basicamente, quando Nietzsche ele fez essa obra, ele não estava falando sobre Cristo, ele estava falando do cristianismo, ele estava falando da moral, da razão, aí que entra a questão da razão acima de todas as coisas. Ele vai falar da razão cristã, da moral cristã, que segundo ele foi algo que é imposto na nossa sociedade e serve para manipular a nossa sociedade. E quando ele diz Deus está morto, ele não está falando tipo assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Que seja, mas não é essa a questão. Ele está dizendo que o Deus, antes que era algo belo, Deus real, algo belo, algo perfeito, algo puro, foi morto pelo cristianismo, foi morto pela religião, por uma religião punitiva, uma religião que pune o pecador para poder manipulá-lo, entendeu? Uma religião que vai te julgar, segundo o que Nietzsche diz, uma religião que vai te punir, vai manipular e dominar a nossa sociedade. Ele vê que o cristianismo ele é uma arma de dominação na nossa sociedade. Então, quando ele faz o Anticristo, essa obra, ele está falando sobre o cristianismo em si, na nossa sociedade. Ele não está falando que ele abomina Deus, que ele é ateu, que ele não acredita, que ele não tem religião, ele não fala nada sobre o eu, entendeu? Ele fala sobre a sociedade. E Deus está morto é o Deus
de verdade, o Deus segundo o que ele diz é o Deus puro, o Deus verdadeiro, fidedigno, entendeu? Ele está morto, ele foi morto pelos homens, ele foi morto pela nossa sociedade, entendeu? Quando ela impõe a moral cristã e começa a fazer Deus de algo puro se tornar algo punitivo, entendeu? Se tornar uma figura que se sustenta com base nos pecados das pessoas e punindo e manipulando essas pessoas. Então, é basicamente isso de uma forma super, super simples, assim, superficial também, porque não dá para a gente falar a fundo de uma obra tão profunda assim de Nietzsche. Mas vamos lá, vamos falar de conceitos, 2 conceitos muito importantes para a gente estar fechando a aula realmente é mais rápida, mas justamente porque não dá para a gente falar de tudo, mas a gente fala do fundamental. Então, vamos falar de um contexto muito importante que é o niilismo. O que é o niilismo? Quando a gente tem esse termo fora, apaga Nietzsche. A gente não está falando de Nietzsche agora. Quando a gente fala de niilismo, niilista, seria uma pessoa cética, assim, uma pessoa que já perdeu as esperanças, uma pessoa que já não acredita mais assim nas coisas. Quando a gente fala agora do contexto de niilismo, trazendo para o filósofo, trazendo para Nietzsche, a gente está falando o seguinte: o niilismo existe, inclusive, o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo em si, normal, o niilismo contemplando todos esses dois, seria o niilismo que quer se distanciar dos dogmas impostos, né, pelo cristianismo. É aquela pessoa, o niilismo, o niilista, né? É aquela pessoa que ela realmente não compactua com a moral, com a razão cristã do cristianismo, entendeu? Ela deixa de crer nessa verdade absoluta que é imposta na sociedade, tentando desconstruir ela e estabelecer uma nova base moral. Ou seja, ela estabelecer novos conceitos para essa sociedade, mostrando como que tudo isso não passa de uma arma de manipulação e dominação. Mas a gente tem o niilismo, como eu falei para vocês, o passivo e o niilismo ativo. Qual a diferença dos dois? O niilismo passivo é aquela pessoa que realmente ela vê como isso é uma arma de manipulação na nossa sociedade, ela vê que Deus realmente foi morto, no sentido de que o Deus verdadeiro, fidedigno, o que era perfeito, o que era puro, foi morto pelos homens e pela moral cristã, pela razão cristã, entendeu? Quando ele se tornou um meio de manipulação na nossa sociedade. Só que essa pessoa, o niilista, quando ele é uma pessoa passiva, o niilismo passivo, seguidor do niilismo passivo, ele não faz nada para mudar esse cenário. Ele se contenta em só ele saber isso, só ele pensar assim e tá bom. Deixa para lá, deixa as pessoas viverem dessa forma, não vou mudar nada na sociedade. O niilismo ativo é a pessoa que faz, pensa, crê e age. Entendeu? A pessoa vai agir, a pessoa vai tentar mudar a estrutura da sociedade, viu que antes estava sendo usado como uma arma de manipulação, então ela vai tentar mudar isso. Gente, como assim o cristianismo realmente é uma arma de manipulação? Deus está morto no sentido de que o Deus, que era algo perfeito, algo puro, foi morto pelos homens quando eles usam Deus como uma arma de manipulação e de punição na nossa sociedade. Então, o niilista, quando ele segue o niilismo ativo, ele vai tentar mudar isso, mudar na nossa sociedade por ações mesmo, entendeu? Tornar isso algo real, entendeu? Fazer essa mudança real. E aí ele vai falar sobre o conceito de super-homem. O que seria super-homem? O super-homem é aquele que passou por esse processo. É um homem que compreendeu todo o processo da humanidade e ele consegue avaliar, propor e dar algo para a sociedade de forma mais equilibrada. Ele consegue tirar dele essas amarras do que é imposto na sociedade, o que é bom, o que é mal, o que é imposto na sociedade, o que é moral, o que não é moral. Tudo isso é ditado na nossa sociedade, principalmente por essa razão imoral cristã. Então, o super-homem é um homem que conseguiu vencer essas amarras, essas imposições da sociedade, e ele conseguiu ser guiado pelo que ele realmente acha certo ou não, entendeu? E não por algo que foi imposto a ele. Então, esse é o conceito de super-homem para Nietzsche. E aí, vamos agora resolver algumas questõezinhas aqui de Nietzsche, que aí a gente já encerra a aula, que foi, tipo, bem rápida. Tô vendo aqui, eu acho que a gente tá uns 30 minutinhos aí de aula. Bem, vamos lá. No século XIX, o filósofo alemão, né, Friedrich Nietzsche, vislumbrou
o advento do super-homem em relação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens, ou seja, o de Nietzsche e o outro, né, está no fato, e o das histórias em quadrinhos, né, está no fato de Nietzsche defender que o super-homem, então você tem que ver o que Nietzsche defende ser o super-homem. Me fala o que você acha. A. Agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência na consecução de seus objetivos. B. Expressaria os princípios morais do protestantismo em contraposição ao materialismo presente no herói dos quadrinhos. C. Abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de bem e mal, certo e errado, típicas do cristianismo. D. Representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês norte-americano. Me fala aí. O que você acha? Eu acho que, na verdade, essa questão a gente já respondeu ela, né? Durante a aula, a gente acabou respondendo ela, e de fato, isso, de fato, então, de fato, é a C. Quando a gente fala, Nietzsche não falou sobre essa questão, entendeu? De agir coerente com valores pacifistas, repudiando o uso da força física, da violência e etc. Nietzsche é aquilo que eu falei para você. Ele é muito mais focado para ele o que é o super-homem. É justamente essa pessoa que enfrenta, que se desamarra dessas correntes que são impostas, entendeu? Na nossa sociedade. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Isso é o super-homem para Nietzsche, entendeu? Então, é isso. Agora vamos para a nossa segunda questão, que... Vamos lá, eu acho que é a última que eu trouxe aqui. Eu trouxe poucas questões até, porque eu estava esperando que iam ter mais pessoas, então sempre gera debate, entendeu? Mas vamos lá, então. De acordo com o referido fragmento e considerando a totalidade do pensamento de Nietzsche, podemos afirmar que a alternativa incorreta... Eu que coloquei aqui na questão em negrito, né? Coloquei a letra mais forte e coloquei ela em letra maiúscula, mas não estava assim. Então é importante que a primeira coisa. Ai, desculpa, espirrei aqui. Eu acho que é o pelo da minha gata. Mas então, é muito importante que vocês vejam, procurem a pergunta norteadora. Muitas vezes ela não vai estar destacada desse jeito, entendeu? Na hora da prova. É muito importante que vocês procurem antes de começar a ler um texto assim gigante. Mas vamos lá, realmente está falando para a gente ver o fragmento acima, então vamos dar uma olhada, né? Vamos lá. Precisamente nisso enxerguei o grande perigo para a humanidade, sua mais sublime sedução e tentação. Aqui, ao nada, precisamente nisso enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, a vontade que se volta contra a vida, a última doença anunciando-se terna e melancólica. Eu compreendi a moral da compaixão, cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes até mesmo os filósofos, como o mais inquietante sintoma dessa nossa inquietante cultura europeia, como seu caminho sinuoso em direção ao novo budismo, a um budismo europeu, a um niilismo. Então, de acordo com o referido fragmento, né, vamos lá, qual que é incorreta de acordo com o pensamento do Nietzsche? Eu achei essa questão muito boa, porque quando a gente vai ver o que é incorreto, você tem que saber o que é correto. Então, aqui a gente acaba já estudando 4 coisas, né, porque são 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, né? Então, são cinco questões aí que foram trazidas, né, para a gente sobre Nietzsche. E aí, um minuto, peraí, um minuto. Pronto, gente, voltei. Meu pai que estava me chamando aqui. Então, vamos lá, né? O que é incorreto? Quando a gente vai ver uma questão que está falando que é incorreto, o legal é que trazendo 2 alternativas, né? O A, B, C, D, E, a gente tem que saber o que é incorreto, ou seja, vai abordar 4 tópicos que foram estudados e que estão certos. Então, acho que é uma forma muito boa da gente revisar, sabe, a matéria que foi dada.
Mas vamos lá. Qual que é a incorreta? A elaboração nietzschiana sobre o niilismo é a oportunidade em que o filósofo reconcilia-se com Immanuel Kant, julgando-o como aquela honrosa exceção que, em pleno século XVIII, salvaguardou o pensamento alemão dos ataques da metafísica. Na opinião de Nietzsche, o imperativo categórico é o antídoto ao niilismo. B. Uma das adversárias de Nietzsche é a moral da compaixão, pois nela se intensifica a decadência, a miséria e sua conservação, sob a afirmação de Deus ou do além, como aquilo que genuinamente definiria a verdadeira vida. A moral da compaixão oculta o nada. Nietzsche reconhece a ambiguidade do conceito de niilismo. Eis a razão pela qual ele diferencia o niilismo ativo do passivo. O niilismo ativo é o espírito livre, que reconhece e utiliza sua potência para ir além dos valores tradicionais. Já o niilista passivo é o espírito cansado que se subordina à decadência dos valores religiosos e morais. E a disposição de afastar-se da aparência, da mudança, do vir a ser, do desejo, conduz o humano à vontade de nada, uma renúncia da vida que se configura como causa do niilismo. E uma das expressões mais conhecidas de Nietzsche, com a qual o autor inicia suas análises sobre o niilismo, é o fragmento dedicado à morte de Deus. No aforismo de A Gaia Científica, a morte de Deus conduz-nos ao diagnóstico da ausência de justificações absolutas e de orientação para o alcance, né, do sentido da vida. Então, você já respondeu aqui, né? Rápida, inclusive, colocou que seria A e realmente a que está incorreta. Então, nossa, eu fico muito feliz quando gabaritam, quando acertam tudo, sério, eu fico muito, muito feliz. E Nietzsche, cara, Nietzsche, inclusive, foi algo que foi além do tempo dele. A gente vai falar sobre a escola de Frankfurt, que vai falar justamente sobre conceitos, tem conceitos principalmente marxistas, né, em grande maioria, mas também tem essa pegada do niilismo, dessa questão da razão acima de tudo, como que a gente realmente tem que questionar essa questão, sabe? Voltar para o eu também. E algo muito importante que eu acho que é legal a gente trazer para cá, porque às vezes o Enem pode abordar essas obras, é que uma parte que deixa clara essa questão da oposição de Nietzsche para Sócrates é que, inclusive, Nietzsche vai falar, né, sobre essa questão do... Tem uma obra muito importante de Sócrates, que na realidade é aquilo que eu falei, não é uma obra de Sócrates, é uma obra que fala de Sócrates, né? Que na realidade é de Platão, do seu discípulo, que vai falar sobre o banquete, né? O banquete, na realidade, ele foi na casa de Agatão, e aí o que foi o banquete? O banquete foi quando os filósofos, eles estavam se perguntando, aqui, a gente só vai comer, ou a gente vai comer e vai beber vinho também? Tipo assim, a gente só come, ou a gente come e se permite beber? E aí todos os filósofos falam assim, não vamos beber não, porque senão a gente vai deixar Dionísio dominar a gente, entendeu? A gente vai acabar passando vexame, pagando mico e etc. E aí falam assim, não, gente, se for para alguém beber, que seja só Sócrates, porque Sócrates ele não tem Dionísio, entendeu? Sócrates ele é totalmente, em sua totalidade, dominado pela razão, que é o Apolo, né? O conceitos apolíneos. Então, aí que vem a contradição. Nietzsche vai falar, ué, cadê a humanidade nisso? Entendeu? Quanto é importante a pessoa não ser totalmente dominada pela razão, tá bom? Então, eu vou parar aqui de... Você ficou em dúvida nessa também, né? Mas realmente é uma questão difícil, de verdade, é uma questão difícil. Mas é isso, eu vou parar aqui de gravar. Deixa eu ver aqui, stop.